Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula falando um pouquinho sobre isomeria. Os isômeros são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido às suas fórmulas estruturais diferentes. Então, pessoal, qualquer tipo de isômero, tá? Seja aí um isômero de cadeia, posição, seja um isômero óptico lá na isomeria espacial, tanto faz. Qualquer tipo de isômero ele tem essa definição básica, tá? Então, ó, sempre um isômero vai ter mesma fórmula molecular, só que vão ter estruturas diferentes. E por ter estruturas diferentes, a gente fala que são moléculas diferentes, tá? Elas têm reatividades diferentes, propriedades físicas diferentes, propriedades químicas diferentes, tá bom? Então, isso são isômeros. Agora a gente vai estudar um caso particular de isomeria que é chamado de isomeria de cadeia ou também de isomeria de núcleo. Quando a gente fala que é uma isomeria de cadeia, significa que a cadeia vai ser diferente nesses nossos isômeros, tá? Aqui nós temos uma fórmula molecular no nosso primeiro caso que é C4H10, ou seja, as duas moléculas que nós temos aqui, essa molécula e essa molécula, elas têm a mesma fórmula molecular, C4H10. Como que você conta isso? Primeiro, você vai contar o número de átomos de carbono que você tem, 1, 2, 3, 4 na primeira molécula, e aí você coloca aqui, ó, C4. E o número de átomos de hidrogênio que você tem nessa molécula. Aqui eu tenho 3 mais 2 dá 5, 2 mais 3 dá 5 também, 5 mais 5 dá 10, né? Então nós temos C4H10 para a primeira molécula. Vocês podem conferir que a segunda molécula vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então C4 também. Hidrogênio a gente tem quantos? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, que vai dar 9, tudo isso, com mais um hidrogênio aqui em cima vai dar 10. Então nós temos C4H10 também. Bom, tem a mesma fórmula molecular, certo? As duas estruturas têm a mesma fórmula molecular. O que é diferente de uma estrutura para outra? Vocês podem notar que a diferença entre elas é uma diferença de cadeia. Porque enquanto essa cadeia que a gente tem aqui é uma cadeia normal, né, é uma cadeia sem ter ramificações, essa já não, é uma cadeia ramificada. Ó. A gente poderia dizer que aqui reto nós temos uma cadeia principal com 3 átomos de carbono, temos aqui uma ramificação, né, um grupo metil aqui embaixo. Ou seja, tem uma cadeia diferente, então a gente chama de isômero de cadeia, tá? A fórmula molecular é igual, a estrutura é diferente e como ela está diferindo na cadeia, a gente chama de isomeria de cadeia. Bom, vamos para o segundo caso. No segundo caso, a gente tem aqui, ó, a fórmula molecular C5H10 nos dois casos. Agora eu deixo para vocês fazerem aí, para vocês poderem conferir, tá bom? Mas é da mesma forma que a gente fez no primeiro caso ali. Então, você vai contar o número de átomos de carbono, o número de átomos de hidrogênio e faz aí a fórmula molecular. Sempre, se você quer ver se dois compostos, tá? Se duas substâncias são isômeros, você tem que olhar se as fórmulas moleculares são iguais, tá bom? Não esqueça de fazer isso. Então, não é só ter estrutura diferente e ter fórmulas moleculares iguais. Como nesse caso, as duas têm a mesma fórmula molecular, que já está aqui na frente, o que está diferindo de uma para outra? Bom, essa cadeia aqui ó, também é uma cadeia que a gente vai chamar de uma cadeia normal, né? Ou uma cadeia aberta. Se vocês notarem, nós temos aqui uma cadeia aberta, ela não tem ciclos, ela não é uma cadeia fechada. E aqui nós temos uma cadeia que é uma cadeia fechada. Ou seja, a gente diferiu de novo em cadeia, só que agora a gente está falando de uma cadeia que é fechada e a gente está falando de uma cadeia que é aberta, tá bom? Então, basicamente é isso daí, pessoal. Diferença de cadeias porque uma é fechada e a outra é aberta. Fórmulas moleculares são iguais, só que as cadeias são diferentes. Nesse terceiro caso, a gente tem uma cadeia que vai ser uma cadeia heterogênea e uma cadeia que é homogênea. A cadeia homogênea é aquela que não tem nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Aqui eu tenho um carbono e tenho outro carbono. E não tenho nenhum outro átomo entre os átomos de carbono. Já nessa aqui não, ó. A heterogênea eu tenho um átomo de carbono aqui que está se ligando a um heteroátomo que está se ligando a outro átomo de carbono. Ou seja,
Isso é uma cadeia que a gente vai chamar de heterogênea. Então, heterogênea. E aqui, no outro caso, a gente vai ter uma cadeia que a gente vai chamar de cadeia homogênea. Basicamente é isso daí. A diferença, então, nessas duas cadeias é o fato de uma ser heterogênea, que tem um heteroátomo entre átomos de carbonos, e a outra não, ela é homogênea, porque esse heteroátomo está aqui ó, no final, tá? Ele não está entre os carbonos. Observe o seguinte, nesse caso, esse heteroátomo ele é a mesma função orgânica, tá? Aqui a gente está falando de uma amina, e aqui, ó, no segundo caso, a gente também está falando de uma amina. Ó, se vocês observarem, a diferença é que no primeiro caso é uma amina secundária e no segundo caso é uma amina primária, tá bom? Então, não pode mudar de função. Se em uma molécula tiver uma função e na outra molécula tiver outra função orgânica, aí você não tem mais um isômero de cadeia, e sim um isômero de função, tá? Então, isomeria de cadeia pode mudar da sua cadeia ser considerada como normal, que é esse primeiro caso aqui, ó. Vou deixar registrado. Cadeia pode ser normal ou pode ser uma cadeia que a gente vai chamar de ramificada, tá? Ramificada. Pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. Pode ser uma cadeia heterogênea ou uma cadeia homogênea. Esses são os tipos que a gente tem de isomerias de cadeia ou isomerias de núcleo, tá? É um outro nome que a gente dá à isomeria de cadeia. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma videoaula mais teórica, falando um pouquinho por cima aí de como que são os isômeros de cadeia. E em breve a gente vai postar aqui também outras videoaulas, só que resolução de exercícios, né? Misturando isomeria de cadeia, isomeria de posição e etc. Essa é a primeira videoaula sobre esse tema. Na próxima videoaula eu vou postar sobre a isomeria de posição, depois a metameria, função e assim por diante, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula falando aí um pouquinho mais sobre isomeria. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.